Olá, seja bem-vindo ao Diário de Exatas. Esse é o primeiro vídeo do canal, o vídeo de estreia, e vou trazer um tema necessário para o final do ano, que é como fazer uma prova UAU. Porque final de ano chegou e com ele as principais provas de uma vida de estudante, que é Enem, vestibular, concurso, a prova da escola, as provas da escola que ninguém quer ficar de recuperação em plena férias. Então vamos usar a neurociência a nosso favor nesse processo. Eu sou a professora Rosânia, professora de Física e de Matemática, pesquisadora de neuroaprendizagem, e vou compartilhar com você aqui um pouco das estratégias que eu aplico na hora de fazer prova. Nesse vídeo vou mostrar para você 4 técnicas, e a quarta já me salvou muitas vezes, inclusive há 2 semanas me salvou de novo em uma prova de concurso, e tenho certeza que vai te ajudar. Então fique até o final desse vídeo, mas primeiro se inscreva no meu canal, ative as notificações e me ajude a alcançar o número de aluno possível para eu continuar produzindo material para você. Como fazer uma prova UAU? Antes vou citar aqui Barbara Wackley, escritora desse livro, Aprendendo a Aprender, que vou usar como base aqui para essa aula, que ela fala que fazer prova é por si uma experiência de aprendizagem extraordinariamente poderosa. E é. Um dia atrás que eu estava fazendo a prova do concurso, precisei estudar leis, e todo mundo sabe que estudar leis e você não é da área é muito chato. Então ficava ali assistindo aula e nada de aprender os conteúdos. Então assinei uma plataforma de questões, comecei a fazer prova em casa, antecipando tudo que poderia ter na prova oficial. E olha, aprendi muito mais do que ficar assistindo aula. Assistir aula é importante, mas treinar é mais importante ainda. E falando nisso, fazer uma boa prova começa em como você se prepara para essa prova. Imagina alguém que vai correr uma maratona amanhã e resolve correr 20 quilômetros hoje. Se esse alguém for eu, que não sou atleta, amanhã não vou conseguir nem levantar da cama. Então, preparar para a aula, para a prova, segue esse mesmo processo. É preciso estudar todo dia um pouquinho. Combinado? Então vamos para a primeira estratégia de como fazer sua prova UAU. E a primeira é apresentada aqui por Barbara Wackley, e ela fala que é a técnica do pula-pula. O que é essa técnica do pula-pula? É começar pela questão difícil e pular para a fácil. Vamos pensar aqui que você está fazendo o Enem, e lá no Enem tem conteúdos que você domina mais e outros que domina menos. Vamos imaginar que você domina menos matemática. O que você vai fazer? Comece pela questão de matemática e depois vai para uma questão de conteúdo que você tem mais domínio. Quando você começa a fazer a prova, é o momento que você tem mais energia, então você precisa usar essa energia para as questões que você tem mais dificuldade, porque se você deixa ela por último, quando já esgotou seu estoque ali de endorfina, de energia, vai ser muito mais difícil para você concentrar. Mas atenção, a técnica do pula-pula, ela requer autodisciplina. Por quê? Tá fazendo sua prova e chegou numa questão de matemática e ficou empacado ali por mais de 3 minutos. Deixe ela e vai para a sua questão fácil. Depois que você terminou a sua questão fácil, você volta para uma questão difícil, não para aquela que você deixou antes, mas para uma outra questão difícil. Depois vai para fácil, depois pula para aquela difícil que você ficou empacado. Porque quando você está nesse processo de pula-pula, acontece uma coisa mágica com o nosso cérebro, que é o modo difuso, onde que ele fica pensando ali naquela questão difícil, mesmo que você não perceba. E quando você lê ela de novo, você vai perceber com muito mais clareza ali o resultado. Então, para usar essa técnica precisa de muita autodisciplina, porque senão você fica ali naquela questão difícil, empacada, e passa 5 minutos, 10 minutos. E na prova o fator tempo é muito importante, então você precisa ficar de olho aí. Mesmo que nas provas você não usa relógio, né? Por exemplo, a prova do Enem, mas dá para ter uma noção de quanto tempo já passou, e se já passou ali por volta de 2, 3 minutos, você tem que passar para sua questão fácil. A segunda técnica é a técnica de relaxa a barriga, porque, gente, fazer prova às vezes vai dar uma ansiedade, uma suadeira na mão, que você nem consegue segurar na caneta para escrever. E eu já passei por isso que eu estou te falando. Então, como lidar
com ansiedade na hora da prova. Nós temos duas ansiedades. Uma é aquela que você olha para a prova e pensa, eu podia ter estudado mais. E aí já começa o processo de culpa, o processo de cobrança, o processo de arrependimento, que não vai te ajudar em nada na hora da prova. E o outro é o fator tempo, o fator emoção, o fator vontade de passar, que te atrapalha. Então, vamos analisar qual dos dois processos. Se seu processo é de culpa, ele surge de um pensamento. Já passei por isso, de ver uma questão e falar, nossa, se eu tivesse estudado, eu teria feito. E aí já começa o sentimento de culpa, e aí começa o comportamento de desespero, e aí vê o resultado de quê? De não conseguir fazer a questão. Então tudo começa, a ansiedade começa por um pensamento. Então se pegou uma prova, já vê aquele pensamento de culpa, de podia ter feito diferente, pisca o olho várias vezes, respira, fala, sai pensamento. Eu vou fazer minha prova UAU, e essa aqui vai servir de aprendizagem, da próxima vez eu faço diferente, mas agora eu tenho essa prova, eu tenho esse agora e eu vou viver no agora. Às vezes resolve, às vezes não. Quando não resolver, nós temos também a técnica de oxigenar o cérebro. E, gente, eu sempre faço isso e o aplicador da prova fica sempre achando que eu tô ficando doida, mas ajuda demais, que é a técnica de respirar. O que é a técnica de respirar? Tá fazendo a prova, empacou nas questões, não está conseguindo mais nem enxergar as palavras, para um pouquinho e respira. Mas não é respirar de qualquer jeito, é puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca com a mão aqui no tórax, para você sentir sua barriga subir e descer, assim ó. Faça isso mais ou menos 5 vezes. Isso vai oxigenar as áreas críticas do seu cérebro, além de te tirar um pouco ali daquela realidade de prova e te desligar para você voltar com mais energia. Então, a técnica de respiração ajuda muito, independente da prova que você está fazendo, e leva ali 1 minuto, não vai te atrapalhar em nada e vai te dar mais resultados. Vamos então para a terceira técnica, que é modo difuso versus modo foco. O nosso cérebro, na hora da prova, ele precisa dos dois modos. Difuso é aquele que ele está relaxado e foco é aquele que ele está concentrado. Lembra que eu te falei? Pular de uma questão para outra vai te ajudar a ativar o modo difuso? Pois é. Só que estudar um dia antes, proibido, mas relembrar o conteúdo um dia antes, super aceito. E nesse livro aqui, Fixa o Conhecimento, o autor aborda sobre isso. Por quê? Suponha que você vai fazer a prova do Enem e você colocou várias temáticas de redação. Escreveu várias frases de redação para você lembrar no dia seguinte. É válido no dia anterior você consultar as temáticas de redação, verificar as citações, relembrar alguma coisa. É válido você olhar, por exemplo, as equações de física, as equações de matemática, coisa rápida, só para dar uma lembrada no seu cérebro. Não é para ficar lá estudando, comendo livro, passar a noite, a madrugada, amanhã fazendo isso não. Pelo amor dos santos das provas. O cérebro vai fazer uma salada de informação e na hora da prova ele vai te enviar as informações todas confusas, todas trocadas, porque você colocou muita coisa ali em cima da hora e nosso cérebro não consegue processar tudo isso ao mesmo tempo, porque ele processa tudo. Tudo que você quiser aprender, você vai aprender. Mas se você enviar aos pouquinhos, todo dia um pouquinho. Por isso que eu te falei da importância de estudar todos os dias. E dormir. Pelo amor dos seus estudos, dos deuses dos estudos. Durma bem no dia de fazer uma prova. Não vai passar a noite estudando, porque, como te falei, se você não dorme bem, seu cérebro vai enviar todas as informações confusas. Chega na hora, você pensa que é uma coisa e é outra, e aí fica aquela confusão que todo mundo, eu acho, já passou por isso. A quarta técnica, gente, me salvou na última prova que eu fiz, que é a técnica de evitar erros simples. Sabe quando um gênio da matemática vai lá e erra 2 mais 2? Tipo, 5 menos 1? Aí você fica, como? Pois é, porque o nosso cérebro, ele é danado para induzir a gente de acreditar que tá tudo certo. E às vezes não está. Principalmente se você não dormiu direito, se você estudou em cima da hora, se você ficou relembrando muita coisa em cima da hora. Então ele vai te enviar muitas informações, às vezes trocadas.
E o que a gente faz para evitar esses erros simples? Revisão antes de entregar a prova. Se é uma prova da escola ou de concurso que é menos questões, essa revisão ela é mais simples de fazer. Se é o Enem, que é muitas questões, às vezes você não vai conseguir revisar todas, mas tente revisar pelo menos as que você ficou em dúvida. Como faz essa revisão? Você faz a prova e depois você volta naquelas questões ou em todas as questões fazendo a pergunta: isso faz sentido? Será que realmente faz sentido essa resposta? Leia de novo, leia a resposta, veja como você calculou, tenta voltar ao processo de como você chegou naquela resposta. E eu, gente, na prova de um concurso que eu participei, era para somar horas, minutos e segundo. E tinha duas respostas muito parecidas. Uma não tinha os segundos incluído e a outra tinha. E eu somei e esqueci dos segundos e marquei. Era uma que tinha 7 horas e 40 minutos e 2 segundos e a outra não tinha os 2 segundos. Na hora em que eu voltei para revisar as questões, eu descobri o meu erro e acertei a questão. Na verdade, acertei mais 4 questões fazendo a técnica da revisão. E é aconselhável que se você faz a prova do início para o fim, pulando da difícil para fácil, quando você for fazer a revisão, você volta do fim para o início, que aí já deu um espaço de tempo do seu cérebro esquecer aquelas questões para ele reprocessar quando você estiver voltando, revisando. Então a técnica da revisão ela é perfeita, perfeita. Tira um tempinho da sua prova para revisar e voltando às provas que tem mais questões, você revisa pelo menos aquelas que você ficou com dúvida na resposta. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, já encaminha aí para alguém que vai fazer prova do Enem, que está precisando tirar boas notas na prova da escola. Eu já vi muito aluno ansioso e o fator ansiedade atrapalha demais, porque fazer prova não é só o que você sabe. Você precisa contar também com os deuses da prova, porque às vezes ele não coloca o que você estudou, você não consegue interpretar o que o cara está pedindo para você fazer, você fica preocupado com o tempo, fica preocupado com isso e com aquilo e te atrapalha. Você não quer eliminar todo o estresse, porque ele pode ser seu aliado, você só quer manter ele de forma equilibrada na hora de fazer a prova. E como eu falei que às vezes o Deus da prova vai te atrapalhar, um pouquinho de sorte ajuda e por isso eu desejo uma sorte uau para você que vai fazer prova